Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz. Interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. O caso de hoje, além de trazer o nome de um cantor muito famoso, se inicia nas redes sociais e se propaga todos os acontecimentos à frente do que a polícia fala nas redes sociais. Isso porque ainda não se teve tempo de analisar o que realmente aconteceu com a menina. É como se os fãs e todas as outras pessoas, tanto do Twitter como do Discord e outras plataformas de redes sociais e até YouTube, passassem na frente por acompanhar o cantor de várias formas. Então, é necessário que antes que nós comecemos a falar sobre tudo que está sendo divulgado, que nada do que está sendo dito aqui é 100% certeza. Existem muitas suposições, teorias, conspirações e, além disso, todo o material que está sendo colocado é um material jogado na internet, que pode ter sido feito por inteligência artificial, que pode ter sido editado, principalmente os prints. Então, que fique claro que nada disso é comprovado pela polícia, tá? Até agora, o cantor não foi considerado culpado e a gente vai entender o porquê disso também. Então, esse vídeo aqui é um compilado desde do primeiro passo dela para essa situação até aonde chegou, que supostamente aconteceu. Primeiro, nós vamos conhecer o suposto casal dessa história. E a gente vai iniciar aqui com os primeiros passos da Celeste. E eu digo primeiros passos porque é esse vídeo que a gente vai ver dela. Ela andando, né, saindo já na rua, perto ou da casa dela. A gente consegue entender que ela tá dando passos devagar e do nada ela acelera, dá pra entender que tem um desequilíbrio emocional aí. E comentam que esse é o caminho que ela faria para ir para a escola. Ela tá passando por aí antes ou lá pelas 7 horas da manhã. Só que ao invés dela ir para o ponto de ônibus para ir para a escola, ela decide optar por outro caminho. E quando ela faz essa curva, e mal sabe ela que esse caminho será um caminho sem volta. Nesse momento, ela resolve fugir de casa. E pelo que está sendo dito, se encontrar e ir para casa do David. Essa teria sido a última fuga da Celeste, com seus 13, 14 anos. O que se tem é que a Celeste sempre fugiu da família e voltou para casa, depois de um tempo. A família não sabia que ela se expressava sobre essas fugas, ou seja, toda vez que ela pensava em sair, ela postava isso no Discord, uma rede social onde você pode colocar lá um depoimento e as pessoas vão reagir sobre. Aqui a gente tem alguns prints, como eu disse, eles podem ter sido editados, modificados, mas é o que se tem como conta da Celeste que no momento foi deletada. Uma das primeiras fugas dela, ou seja, sempre que ela ia sair de casa para ficar um tempo, para desaparecer e depois aparecer, ela anunciava isso no Discord. Nós temos aqui algumas falas dela, que ela diz que vai fazer isso e quando perguntam por quê, ela responde por tudo. Tem um outro post também dela querendo questionar se ela não pode fazer um acordo judicial. E seria um acordo para ela se tornar independente a partir dos 14 anos. O vídeo mostrado, como eu disse, é um vídeo de 5 de abril de 2024, quando a Celeste sai da casa dela e dessa vez para nunca mais voltar. Existe uma comunicação da Celeste com o cantor David desde 2011, quando ela só tinha 11 anos. Eu vou tentar trazer algumas coisas aqui. Me parece que ela inicia como uma fã e isso vai se modificando conforme as respostas que o David dá.
Sempre que eu tô falando que vou fazer esse caso, muita gente me pergunta, mas quem é David? Rapper, cantor famoso? Eu nunca ouvi falar. Então eu vou contextualizar aqui o início do trabalho dele, mas já deixar a música, que com certeza você já deve ter escutado em algum lugar. Eu vou deixar um pedacinho. Então, se você já ouviu I don't care, I don't care how... na, 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 na. Essa música acho que é uma das mais estouradas dele. Mas o início dele foi como criador de conteúdo. Então ele só ficava jogando no Fortnite pelo YouTube e tava monetizando, tava ganhando seu dinheiro com isso, até que ele cresceu um pouco e foi barrado pelos direitos autorais do próprio YouTube. Conversando com a mãe dele deu a ideia, então, que ele deveria continuar jogando, mas que colocasse músicas dele, que ele fizesse as próprias músicas para divulgar esses vídeos de jogos. E ele teve uma ideia um pouco diferente de aprender a fazer essas músicas pelo Google. No Google ele achou um aplicativo, baixou e começou então a tentar produzir e a cantar. Como tinha muitos ruídos, ele resolveu entrar no guarda-roupa da irmã, onde ele percebeu que as roupas abafariam o ruído e ele conseguiria produzir alguma coisa. Quando ele começou a soltar essas músicas dentro dos jogos, os jogos perderam praticamente toda a visualização, perto das visualizações que as músicas que ele cantava estava dando em outras plataformas. Então ele começou a se dedicar como cantor. Além disso, ele também fazia memes e fazia até algumas paródias no TikTok, onde ele tinha um público grande. Além disso, ele também divulgava essas músicas no Discord. Entre entrevistas e coisas que eu vi do David, duas situações me pegaram. Uma é onde ele tá dando uma entrevista e ele deixa claro que ele acredita muito em uma lenda, vamos dizer assim, coreana, ou até para quem acredita em espiritualidade, de que nós somos todos conectados por laços que nunca se desfazem. Então, se na sua primeira vida você se conectou com aquela pessoa e casou com ela, você vai casar com ela nas outras vidas também, independente dessa pessoa ser má, ser ruim ou do que tenha acontecido. E ele diz que nós temos várias cordas que conectam pessoas a outras, desde amigos, familiares, e ele coloca isso com uma importância imensa na entrevista que ele dá, e também deixa claro que as suas músicas sempre têm conexões com amor e morte. Estou citando vocês para vocês entenderem como aos poucos as coincidências elas vão ficando imensas e vão criando essa agitação toda que está na internet de entender até onde o David tem alguma conexão com o que aconteceu com a Celeste ou não. Ou são só coincidências, e são muitas coisas. Ele dizia que trabalhava no Starbucks e que o gerente, um belo dia, deu um código para ele, falou que era um código de desconto e que ele poderia usar para se alimentar. Ele começa a usar isso e a distribuir esse código e um belo dia o gerente chega e demite ele dizendo que ele falsificou algumas coisas e que ele foi contra o que se podia fazer, que ele cometeu um crime comendo da forma, usando esse número e comendo da forma errada. O David diz que nunca buscou saber se esse número era real, se ele podia usar assim mesmo. E aí ele é considerado culpado e demitido. Isso seria um ponto de um primeiro crime que ele teria cometido sem saber ou sabendo. Não temos aqui também direito o que aconteceu, mas eu achei que é um ponto que também pode se conectar de talvez, se ele fez isso mesmo com a Celeste, ele já ter crescentes em situações estranhas, podemos dizer assim. Quando ele é demitido do Starbucks, então ele foca 100% na música dele. Ele diz, agora é o momento que eu tenho para fazer isso vingar. E isso começa a vingar, as músicas dele começam a ser escutadas
no TikTok, ele começa a crescer bastante, até uma gravadora entrar em contato com ele, uma gravadora importante, e ele contar isso pra família e nem a família acreditar, mas começarem a partir daí, então, focar na carreira dele e para chegar até onde ele chegou nos dias de hoje. Para vocês terem uma ideia, no dia de hoje, mais de 38,5 milhões de pessoas escutam David, acredito eu que no Spotify. Posso estar enganada, mas é em alguma dessas plataformas para você escutar música. A mais conhecida é Spotify. Agora, conectando David e Celeste pra gente entrar na história, rapidinho pra quem ainda não tá sabendo, apesar de já ter vários vídeos na internet, e depois trazendo todo tipo de supostamente provas que a internet tá jogando por aí pra dizer que o David tem alguma conexão com o que aconteceu com essa menina. Um Tesla foi abandonado em frente a uma casa em Hollywood. Dizem que foi dado multa, primeiramente uma multa, e na segunda multa, então, ele foi guinchado para um pátio, né, onde ficam esses carros multados até alguém pagar a multa e retirar. Aconteceu no dia 3 de setembro e por 2 dias ele ficou lá até funcionários, pessoas sentirem um cheiro estranho e irem ver o que tinha no carro, chamarem a polícia e descobrirem que no porta-mala do carro tinha um corpo que não dava para se identificar se tinha sido separado as partes, estava em um estado de decomposição que você não conseguia identificar, mesmo que fosse com um legista, etnia, olhos, identidade, nada. E não se sabia se esse corpo então tinha sido separado por partes, por quem fez isso, ou se ele estava em um estado tão forte de decomposição, por estar muito tempo ali no porta-malas e por também ter pego, e por também o clima estar muito quente, ele ter se desfeito. As informações que se puderam pegar é que esse corpo era de uma pessoa que tinha 1,5 metro de altura e que só estava pesando naquele momento 32 quilos. Mesmo que fosse uma criança, esse peso é muito pouco. Estava em estado de desnutrição. O carro foi identificado como carro do David porque o David era de Texas e a placa do Tesla era de Texas. Os vizinhos confirmaram, outras pessoas também. E por ele ter um Tesla. Muitos vizinhos, agora já mais para frente, diz que viu esse Tesla. Cada vizinho diz que viu em algum lugar. Não dá para entender se esse Tesla se movimentou durante todo esse tempo, até ficar mesmo parado na frente da casa do David, ou se ele ficou todo o tempo parado lá, porque as pessoas não conseguem dizer o exato local que viram o Tesla. Eles dizem, tava por aí, tava por lá, tava por cá. Importante dizer que o David, ele estava numa turnê nessa época. Então a polícia entendeu que ele não tinha nada a ver com a situação, já que ele estava longe. Então foi-se pensado, tanto pela polícia e pelos fãs, que esse carro devia ter sido roubado ou devia ter sido dirigido por alguém próximo do David que fez isso com essa pessoa que estava no porta-malas. Até que dia 17 de setembro, a mãe da Celeste, que já estava com a filha desaparecida por mais de 1 ano, diz para a polícia que a filha dela namorava um tal de David e que ela tinha uma tatuagem com as letras SH, que seria sh, né, o significado sh. E perceberam que o David também tem essa tatuagem no dedo igual a ela. Mesmo assim, ainda não era uma prova para se dizer que tinha alguma coisa, até porque essa tatuagem, Rihanna e vários outros cantores famosos têm, e os fãs costumam fazer para copiar, para se identificar ali com o cantor. David também poderiam ter vários homens na face da terra que seriam namorado dela. Só que o corpo no carro do David foi identificado e confirmado
como o corpo da Celeste. Ali, ela tinha entre 14 e 15 anos, mais certo que 14, porque quando encontraram, a data que encontraram foi um dia depois do aniversário dela. E por tudo que está sendo avaliado, ela já estaria sem vida mesmo um dia antes no porta-malas desse carro, então ela não chegou a completar 15 anos. Por isso que em alguns lugares as pessoas falam 15 anos, em outros lugares as pessoas falam 14. Por ela ser menor, então já começaram a conectar que essa tatuagem seria uma simbologia de silêncio entre ela e o David, já que ele não poderia namorar uma menina dessa idade. E pior ainda, a gente vai ver aqui que a conexão dos dois começou quando ela tinha 11 anos. Seja lá qual é essa conexão. É nesse momento que é confirmado que o corpo é da Celeste que começam a aparecer prints e fotos comprometedoras, todas elas sempre conectadas ao Discord. Parece que foi lá que começou o contato dos dois, que não era um contato totalmente privado, porque muitos adolescentes, tá? Todos abaixo de 18 anos, começam a falar sobre, o que dá a entender que um grupo aí acompanhava essa situação. O primeiro print que aparece é do David perguntando se a Celeste estava por lá, no Discord, em 2022, e ela responde que sim, e com o nome e sobrenome dele. Lembrando que isso pode ter sido adulterado, como eu já disse no início do vídeo. A partir daí começam a aparecer fotos deles como casal. Pelo menos é o que dá para entender. Eu vou deixar aqui para vocês refletirem também sobre. Ainda em 2022, aparece um print onde ela tá conversando com o David sobre os pais dela não deixarem de forma alguma ela ir até a performance, o show dele. E falando que os pais dela são irritantes por isso. E aí o David responde: não se preocupe, eu vou consertar isso, eu vou resolver isso. Ainda numa outra conversa, ela fala que não vai poder ir no show dele por causa da restrição de idade que ele colocou. E aí o próprio David responde: coloca uma idade falsa, todo mundo faz isso. Mais pra frente, se chega a notícia de que ela falsificava, sim, identidades nessas fugas. E isso é colocado como desculpa ou argumento de que o David, então, não saberia qual era a idade dela. Que ela mentia também para o David. Amigos próximos agora, já nos últimos dias, falaram que sabia da situação dos dois, mas que não sabia que ela tinha essa idade, que ela dizia ter 19 e que estudava em uma universidade lá perto da casa do David. Só que, gente, eu vou colocar foto pra vocês aqui da Celeste quando ela tinha 11 anos e depois 13, quando parece que estava, né, que juntou de vez com o David, e vocês me falem se alguém vê uma menina fisicamente assim e entende em algum momento que ela tem 19 anos. Tem aí uma outra conversa de que em uma festa o David quis que ela fizesse uma tatuagem e a tatuadora disse que só faria se ela mostrasse o ID, a identidade dela, para comprovar a idade, porque ela não acreditava que a menina tinha 19 anos. Quem que acreditaria? Lembrando que os prints, então, que de 2022, ela tava com apenas 12 anos. E já nessa agitação toda com o David. A coisa começa a ficar pesada quando a amiga, uma tal de amiga, solta prints onde elas estavam conversando sobre a relação dela com o David. Ela fala sobre o período dela, sobre ter tido relações com ele e só mais com um outro cara. Que em outro momento aparece um tal de Gus, numa confirmação aí pelo irmão que esse Gus, ele desapareceu, deram um sumiço nele. O peso dessa conversa com essa amiga
Diz que ela brigava que o David brigava muito com ela, mas que ela estava conseguindo contornar e resolver isso. Existe ainda toda uma conversa de várias pessoas lá no Discord. Fala sobre, então ele tem namorada? Então é a tal de Celeste? E aí a gente não tem o sobrenome para confirmar que é ela, mas mais pra frente alguém solta sobre, quanto que ele tá pagando para conseguir isso, de ficar com a Celeste Rivas Fernandes, a desaparecida. Eu não trouxe todo esse conteúdo aqui para vocês, porque a gente não sabe se isso foi montado ou não, mas é uma sequência de conversa. Assim, se a pessoa parou para montar isso, ela realmente, né, não tem um tempinho aí, não tem o que fazer da vida. E a gente sabe que existe sim, não dá para falar aqui o que é verdade ou o que não é. Só um especialista mesmo, e aí a gente tem que esperar a investigação da polícia. Antes mesmo de toda essa confusão, também aparece um outro menino no Discord e ele começa a divulgar que o David sempre falou com meninas abaixo de 19 anos. E aí ele não cita a Celeste, mas ele cita várias outras e ele tem provas e prints e tudo. E quando ele começa a soltar isso, logo ele apaga e desaparece da situação, falando que ele teria sido ameaçado de ser processado pela equipe do David. A coisa começa a piorar quando aparece uma conta sem foto, que não segue ninguém, que é privada, mas que é seguida pelo David, pela conta oficial dele, e que se coloca como irmão da Celeste. A gente não sabe quem está por trás dessa conta, mas quando mandam mensagem para essa conta, eles respondem que é irmão da Celeste. Ele mostra fotos que não estão divulgadas da Celeste em lugar algum. Ou seja, alguma proximidade com a Celeste, essa pessoa que tá na conta tem. E se é perguntado por que o David tá seguindo essa conta, e o irmão da Celeste diz: porque ele está de olho em toda a nossa família para ver como a gente vai reagir, o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer. Ele diz que tanto ele como a família sabia que a Celeste tinha esse relacionamento com o David, que ele tentou ir até a polícia e denunciar várias vezes sobre essa questão, mas não teve resultado. Que era como se ele não tivesse provas suficientes do que estava acontecendo para correrem atrás disso. E dizia que o David mantinha uma ilusão de que quando a Celeste fizesse os 18 anos, então ele iria casar com ela, que ele estava esperando por isso. Ainda responde que um dia ela foi ver um filme e com ele nunca mais voltou, e que ele sempre andava com ela, com esse Tesla. Eu acho que a coisa mais pesada que chegou desses prints, editados ou não, é uma conversa ainda no Discord, aonde ele fala que um filho dele tá chegando. E a Celeste confirma a chegada desse filho. E todo mundo entende que é ela que está grávida dele, com menos de 14 anos. Ele chega ainda a perguntar para outros adolescentes que nome que eles acham que ele deveria dar para essa criança. Outra coisa que eu também não consigo entender e que é difícil de pensar que o David não tenha nenhum tiquinho de ligação com toda essa história é a tal da questão da Hello Kitty. Quando a Celeste desaparece, ela desaparece com uma blusa preta e com um Crocs da Hello Kitty. E o David, ele posta várias coisas com essa tal de Hello Kitty, que para mim, ou mulheres usam, ou então homossexuais usam. Não é uma coisa de hétero. Então, assim, a foto do perfil do Instagram dele é uma Hello Kitty. Ele posta vários vídeos no TikTok onde ele não só coloca a Hello Kitty, mas menciona uma menina ligada
a Hello Kitty. Então ele fala sobre uma Hello Kitty Girl de 2021, uma garota da Hello Kitty de 2021. Outro vídeo, ele pega os bichinhos de pelúcia e canta para essas Hello Kitties. Ele ainda tem um cinto com o chaveiro do bichinho e tem uma foto que a gente não sabe se é inteligência artificial, se é verdade, aonde aparece o pé, o Crocs da Celeste, né? E ela segurando no meio com ele essa Hello Kitty que está pendurada no cinto dele. A maioria que acompanha ele e que falaram que ele chegou até a pagar para esses seguidores não contarem o que eles sabiam ali desse relacionamento, tem menos de 19 anos. Se não bastasse tudo isso, se a gente pegar as músicas do David, existe sempre a semelhança de que ele sempre tem um caixão, uma morte, um carro que tá levando o morto, ele com o superego, vendo o superego dele arrependido de alguma coisa que ele fez, com uma camisa com um líquido vermelho, ou seja, ele acabou de praticar, né, acabar com a vida de alguém. E aí dentro desses clipes eu achei algumas coisas, tem muito mais, tá, gente? Aqui o vídeo vai ficar de 3 horas aqui, que você assiste e fala, mas gente, é muita coincidência. Primeiro é a música I'm Lost, que tem um trecho que ele diz, eu vou sentir a sua falta, amor, e se não bastasse isso, a capa do vídeo nada mais é do que um carro no fundo, e ele como se fosse a alma, né, como se estivesse flutuando, se libertando ali, né. 7 de setembro, no dia do aniversário dela, ele lançou, né, um videoclipe de uma música que o nome em português é Homicídio Romântico. E entre muitas coisas que ele fala na música, ele fala, na minha cabeça, eu te matei. Here with me é aqui comigo, né? Esse vídeo aí já é um absurdo, porque sempre ele em cenas românticas com uma menina que é a cara da Celeste. É a Celeste. E aí ele fala algumas coisas do tipo... Se isso for certo, não importa quanto tempo isso vai levar. E aí existem várias reflexões, né? Ele podia estar querendo dizer que ele vai esperar ela completar a maioridade para casar com ela, por isso não importa quanto tempo vai levar deles ficarem escondidos e passando por isso. Ou então que não importa que vai levar pouco tempo com ela, pelo que aconteceu depois. Em fevereiro, eu já tô falando aqui os títulos em português, tá? Ele lançou uma música, Efeito Placebo. E essa música é surreal, porque o videoclipe, na verdade, é surreal, porque ele tá num pátio, como se fosse esse pátio que o Tesla dele ficou. E aí chega um carro do lado dele, ele tá deitado, como se estivesse em vida. E aí entram várias pessoas de branco, pegam ele e colocam no porta-mala desse carro. Assim como aconteceu com a Celeste. Fora outros vários clipes que ele sempre tá vendado, vendo o alter ego dele com a camisa branca, cheia de líquido vermelho, e falando o que você fez, tipo, porque ele fez alguma coisa errada, ele cometeu um crime nos vídeos, tá? Tudo isso é arte, gente, a gente não pode pegar isso como prova, mas a gente não pode deixar de falar como opinião que é uma coincidência muito grande, sinais que aparecem em todos os vídeos clipes dele, depois desse acontecido. E esses vídeos não são vídeos antigos, tá? São vídeos feitos no mesmo tempo em que ele estava com a Celeste até ela aparecer nesse estado no porta-mala do carro dele. Por que ele não foi preso? Porque não existe ainda nenhuma prova que bata o martelo de que foi ele que fez isso, né? O carro, ele tá com um amassado, mas falam que não foi feito BO da parte dele, que foi assaltado, nem nada disso.
A polícia começou a investigação maior agora e lá eles fazem tudo em silêncio, né? Então eles foram nessa casa de Hollywood que foi alugada pelo empresário dele e investigaram por 12 horas esse local, pegaram um laptop onde ele fazia lives e tem um momento que aparece uma live, né, nessa data que a Celeste está desaparecida, que ela aparece na live de capuz, óculos, totalmente disfarçada também. Eu vou ver se tem o print para eu deixar aqui. Foi falado, agora nos últimos dias, que a polícia achou vídeos íntimos com a Celeste, nesse conteúdo que foi pego na casa dele. Uns falam que ela era super discreta e que não acontecia nada nessa casa, que era um silêncio. Outros falam que tinham muitas festas com substâncias nessa casa e que pode ser que enquanto ele estava no show, ela usou e aí desviveu e alguém colocou ela dentro do porta-mala do carro, que ele não tem nada a ver com isso. Vizinhos começaram a abrir a boca de que sempre via a Celeste por lá e não sabia que ela estava desaparecida e que era tudo normal. Enquanto todo esse caos está acontecendo, David ainda fez um vídeo um dia depois da notícia, o que deu a entender que não tinha nada a ver com ele, até porque ele estava colaborando com a polícia. Assim que ele soube que o carro era o carro dele. Só que a partir do momento que a polícia foi investigar, né, na casa que ele estava, ele cortou o contrato de aluguel com o dono da casa e continua mantendo uma imagem de que está tudo bem. Nesse momento, ele se encontra no YouTube, jogando Fortnite, como ele fez no início da carreira dele. Alguns falam que é para disfarçar, que ele pode ter deixado o jogo lá ligado, ele nem tá lá mesmo jogando, só para dizer que ele não, né, não tá nem aí para a situação, que tá tudo bem, que ele sabe que não é culpado. Outros falam que ele tá entrando lá para se comunicar com algumas pessoas, já que dá para se conversar nesse jogo e fugir um pouco das plataformas que estão sendo investigadas, como o Discord, Twitter e Instagram. Parece que ele apagou vários posts dele em uma outra plataforma que eu não lembro o nome, se é Reddit, Edit, alguma coisa assim, mas que um hacker especializado em investigação já tinha pegado mais de 200 mensagens dessa plataforma e guardado antes dele começar a limpar tudo. Parece que isso, assim, estão falando, tá, gente? Não é nada comprovado, de que ele tá pagando lá moderadores dele, que são sempre menos de 18, que tem sempre menos que 18 anos, para que eles limpem tudo e nada seja investigado. Mas a gente já tem fotos do casal, a gente já tem lives, a gente já tem várias coisas comprovando de que independente se ele desviveu ou não a Celeste, ele teve uma conexão com ela antes dela completar os 18 anos. E isso é um caso muito grave lá nos Estados Unidos, tá? Essa coisa de se relacionar com menina que não tem a idade certa é visto como um dos crimes mais graves. Eu dei uma resumida bem básica, senão esse vídeo teria 2 horas se eu fosse mostrar os prints e mais coisas que estão rodando por aí. Como eu disse, a gente não tem certeza de nada e não existe nenhuma prova ainda colocada pela polícia para que o David seja preso. Mas nos próximos dias, com certeza, tudo virá à tona e aí eu deixo aqui a reflexão para vocês me respondendo nos comentários. Vocês acham que ele chegou a ter alguma conexão com o que aconteceu com a Celeste? E se não, quem que poderia ter feito isso com a garota? Lembrando que tudo isso só iniciou por causa de um oi nas redes sociais. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história no canal.